Boa noite, meus queridos ouvintes, minhas amigas, meus amigos. Estamos aqui juntos novamente, depois de um período mais comprido. Nós ficamos assim, entusiasmados. Eu não sou muito assim ligada a esporte, não. Mas quando é o nosso Brasil que está jogando, a gente está sempre torcendo por ele, né? Então a gente atrasou um pouquinho no nosso vídeo de hoje. Mas vai ser um assunto assim muito interessante, porque eu fiquei analisando toda a semana, né? Todos os evangelhos, né? Da semana que passou e o pedaço dessa também. E deduzia-se uma coisa tão linda, né? A parte assim que a gente enxerga durante esse período que nós estamos, um período comum, que eu digo para vocês, vamos ficar nesse tempo comum até o dia 28 de novembro. Depois começa o tempo o advento, que vem preparação para o Natal, né? Então nós estamos nesse período. E quando a gente começa a querer estudar um pouquinho a vida de Jesus e a nossa, a gente percebe que apesar da divindade infinita de Jesus, porque é filho de Deus, né? Ele tem uma parte humana muito bonita. E nesse período que nós estamos, ele está assim, nós estamos apenas recordando o que ele fez, né? Ele está assim, querendo preparar os apóstolos, né? Porque ele está chegando perto da volta dele para a casa do Pai, né? Então a gente enxerga bem esta parte humana de Jesus. E nesse evangelho de ontem, ficou bem nítido assim. Ele estava cansado, estava andando por todas as aldeias que nós já falamos, nós comentamos, né? Essa semana também teve o evangelho outra vez da Marta e da Maria, né? Aquelas duas irmãs amigas dele, que ele ressuscitou o irmão, não é? O Lázaro. Teve uma passagem também muito bonita. Mas eu escalei hoje para vocês, para falarem de uma coisa muito interessante. Jesus estava assim, cansado, e ele então, assim, muita gente cercando, muita gente perguntando as coisas, muita gente que fazia brincadeiras porque não acreditava. Então ele resolveu, nesse dia, partir para uma região assim mais sossegada, vejam bem, aonde era assim uma região da Cananeia, e que eram assim considerados os que eram de lá. Ele foi para Tiro e Sidom, né? Que eram duas cidades, dois lugares bem pequenos, né? E ele pensou, né? Deve ter pensado, né? Quem sou eu para saber o que ele pensou? Mas ele falou: vou descansar um pouco assim, falar assim com umas pessoas que não vão me fazer muitas perguntas, né? Porque esse lugar era considerado que o pessoal, o povo, era pagão. Eles não eram batizados, eles não tinham religião ainda certa, acreditavam em deuses, né? E vocês vejam o que foi acontecer. Ele foi para esse lugar, e na rua mesmo, de repente aparece uma mulher cananeia, né, de Canaã, uma dessas que era considerada pagã, e disse: Senhor, filho de Davi, porque Jesus é descendente de Davi, né, da família de São José. Senhor, filho de Davi, era como ele era, Deus era chamado naquela época, né, filho de Davi. Tem piedade de mim. E se ajoelhou aos pés de Jesus, né? E disse: Senhor, minha filha está muito doente, ela está endemoniada. E outra característica, naquela época, a pessoa que estava endemoniada não é só atacada por demônio, era a pessoa que tinha muita doença.
Então ela era assim, afastada, né, das pessoas, né? E a minha filha está muito doente, está sofrendo muito. Me ajuda, Senhor. Aí Jesus respondeu, mas eu não te conheço, eu não... Da onde você é, né? Ela disse, mas eu sou da Galileia, eu sou da Galileia, mas eu preciso da cura da minha filha, né? Ele disse, mulher, a tua fé te curou, né? E tem um pedaço também muito importante, onde existiam assim as pessoas mais pobres, mas assim, mais sofredoras, mas coisas, tenham sempre pertinho deles algum cachorro que queria comer alguma coisa, e tem a característica disso nesse evangelho muito interessante, que Jesus disse, os cachorrinhos, os cachorros, eles também estão presentes aqui. Aí Jesus responde, mas os cachorrinhos também comem os restos dos banquetes dos ricos. Então ela se colocou no lugar, né, de humildade, né, de pessoa que não tinha direito de estar ali perto de Deus, né? Jesus imediatamente falou, mulher, tua fé te curou, tua filha está curada. A filha estava em casa, quando ela chegou lá, a filha já estava curada, né? Então, a posse daquela época, a posse de quem tinha muita doença, muita coisa, era assim, afastada, né, das pessoas, porque era assim, endemoniada, né? Não é? A gente pensa que sempre, também tem as tentações, que Jesus foi tentado pelo demônio 40 dias no deserto, antes de ele ser crucificado, né? Mas era assim, as pessoas eram todas assim, como as pessoas que tinham lepra, que eu já contei para vocês, as pessoas que eram tuberculosas, né? Elas tinham que ficar afastadas, né? Porque não tinham também os recursos que nós temos hoje de remédios, de antibióticos, de tudo. Então, ela foi uma mulher o quê? Uma mãe corajosíssima, né? Foi assim, pela primeira vez encarar, né, Jesus, né, filho de Davi, né, com a certeza, né? Mas tem uma característica muito importante, os apóstolos estavam perto também de Jesus e acharam que esta mulher estavam perturbando. Quando ela começou a falar, Senhor, cura minha filha, os apóstolos que estavam com Jesus responderam, Senhor, dispensa essa mulher. Ela está gritando o tempo inteiro perto da gente, está nos infortunando, não é? Olha, vocês veem como é que é. Os apóstolos, hein? Então, isso é uma lição de vida para nós. Quantas vezes nós achamos que nós acreditamos que nós estamos no caminho certo e quantas vezes nós temos umas atitudes assim, de falta de caridade, né? Então Jesus mostra, né, que não é a religião que a pessoa tem que vai valer pela coisa, é sim o amor que essa pessoa tem a Deus, né? Seja de que forma for. Então é muito bonita essa passagem, né, da mulher, que ela teve essa coragem, né, de enfrentar Jesus, né? Mesmo com a atitude dos apóstolos, né? Então, eu queria colocar agora, então, isso sobre durante essa semana que nós vamos começar, né? Para nós pensarmos um pouco mesmo. Como tem sido a nossa atitude assim, né? Com relação, assim, às pessoas mais simples do que a gente, né? As pessoas com outras religiões, as pessoas com outras ideias, né? Como é que nós temos aceitado isso, né? Como é que nós estamos, assim, nesta parte que nós sempre pedimos, né? Que é essa parte da caridade para com os outros, né? Então é isso que eu queria falar para vocês hoje.
Pensem um pouquinho nesta coragem desta mulher, enfrentar, não é, Jesus, num Deus que ela não conhecia. Tá bom? Uma boa noite para vocês. Estou muito contente de estar aqui, muita saudade de vocês. Fazer todo o possível para a gente fazer mais depressa outro vídeo. Um grande beijo, um abraço para todos, por enquanto ainda de longe. Boa noite.